Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo 1. Nós vamos ler até o 5. Diz assim: justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então ele coloca frutos da justificação, e o auge dela é se gloriar na esperança que há na glória de Deus. Só que agora Paulo explica como que a gente chega lá. Versículo 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos sabendo que a tribulação produz, e a perseverança produz, e a experiência produz. Ora, a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Irmãos, a carta aos Romanos, você vai aprender no Capacitando ano que vem. Ano que vem nós vamos fazer todo o Novo Testamento, os Evangelhos, as Epístolas, Apocalipse. E a carta aos Romanos é considerado pelos teólogos como o maior tratado teológico da Bíblia. A carta aos Romanos é a carta onde o apóstolo Paulo ele coloca as maiores doutrinas cristãs, as doutrinas da graça, as doutrinas da salvação, regeneração, justificação, santificação, glorificação, adoção, reconciliação, filiação, todas as grandes doutrinas da soteriologia está aqui. E a carta aos Romanos, ela é considerado o evangelho de Paulo, aonde ele tirou a nossa fé do judaísmo e ele coloca realmente os alicerces e os fundamentos da fé. E o capítulo 5 ele inicia, você pode observar aí comigo e deixar a Bíblia aberta, anotando, o tema está ali, os 4 estágios da fé. E o apóstolo Paulo começa falando da justificação, e qual é o fruto que a justificação dá. Um dia, quem sabe, eu prego sobre isso. E são 3 frutos, pode ver no versículo. Primeiro, paz com Deus. Segundo, graça firmadora ou afirmativa. E terceiro, viver na esperança gloriosa de Deus. Viver na esperança gloriosa de Deus é a esperança do cristão da eternidade. Como Martin Jones dizia, que não é a morte que vem nos buscar. Quando o cristão morre, é o céu que vem nos buscar. Como D.L. Moody dizia. Então, meus irmãos, o crente ele tem uma esperança gloriosa. E o apóstolo Paulo vai deixar isso bem claro, dizendo que essa é a esperança eterna. Mas tudo isso que a justificação gera é submetido a um processo de uma fé prática que toca o nosso cotidiano. A esperança do cristão não é só o que Deus faz dentro dele. Paz com Deus, deitar a cabeça no travesseiro. Não sei se você já tem essa paz de deitar a cabeça no travesseiro, e independente do que as pessoas falam, independente do que o Jornal Nacional diz, independente do que o 90 diz, você deita e tem uma paz que excede todo entendimento. Quem já tem essa paz? Isso é o que a justificação faz dentro de nós. Talvez não resolva tudo aqui fora, mas aqui dentro há paz, há uma graça afirmadora, como Paulo diz aqui no versículo 2, é uma graça na qual nós temos acesso para todos os dias, acessar a presença de Deus, não pelo nosso mérito, pela graça sois salvos, e há uma esperança. Então olha, veja bem, o que a justificação faz, pastor? Ela resolve o meu passado, ela me firma no presente pela graça, e ela ainda me dá um futuro na eternidade. Tudo isso é maravilhoso. Só que o que isso tem a ver com o meu dia a dia? Quando você sai de manhã para trabalhar e pega aquele congestionamento aqui na rotatória, o que essa paz tem a ver? Quando você está lá no trabalho e de repente te chamam no RH e dizem assim: você está despedido. Mesmo você sendo dizimista fiel. Não sei se algum dizimista fiel aqui já foi mandado embora do trabalho, levanta a mão. O que então essa graça faz, essa paz, essa justificação? Tem uma caneta aqui, eu sou viciado em caneta. Aqui acabou a tinta.
Não é caneta azul não, tá bom, irmãos? É caneta preta. O que essa justificação faz? É o que eu quero pregar nesses 2 domingos. Os 4 estágios da fé. Você pode repetir comigo os 4 estágios, você que está anotando? Primeiro, tribulações. Coloca no plural. Segundo, perseverança. Terceiro, experiência. E quarto, esperança gloriosa. Hoje nós vamos entrar no verticulado da fé. E é como se nós passássemos. Não sei se você já andou muito de verticulado. Quando eu era criança, eu decorava as estações. Próxima parada, estação tal. Nós vamos passar por 4 estações que todo cristão vai ter que passar. Estágios da fé. Esses 4 estágios da fé não fala da fé que te salvou, mas fala da fé daquele que foi salvo. Nós temos que entender isso, irmãos. A fé que nos salva é dom de Deus. Ela é um presente de Deus, ela é uma operação de Deus em nós. Mas depois que nós somos salvos, como o pastor Zé Carlos pregou alguns dias atrás, como o Johnny pregou domingo passado, nós precisamos de uma fé prática, de uma fé exercitada. Essa é a fé do salvo. A fé para ser salvo, ela é como se fosse o start, a primeira fase, o pontapé inicial. Mas depois que nós somos salvos, nós estamos numa peregrinação para aquilo que é eterno. E nós passaremos por 4 estágios da nossa fé. Esses 4 estágios, eles são ciclo para exercitar, coloca aí, para desenvolver uma fé viva. Porque o evangelho é uma fé prática. Martinho Lutero, ele dizia: a fé justifica sem nenhuma obra nossa, mas por consequência da fé, nas nossas vidas, ela não ficará sem frutos, que são as obras de justiça. É sobre isso que eu quero falar, irmãos. Os 4 estágios da fé. Versículo 3. Todos estão comigo? Romanos, capítulo de número 5, versículo 3. E aqui eu começo a pregar. Olha o que o apóstolo Paulo diz: e não somente isso, mas nos gloriamos nas... Espera aí, pastor. Quem você já viu que se gloria nas tribulações? Você vê que no versículo 2, Paulo ele faz isso em Romanos direto. Ele começa o raciocínio de trás para frente. Ele diz que ele não vê a hora de chegar na esperança gloriosa, mas ele fala: rapaziada, para chegar na última estação do crente, que é a esperança eterna, nós precisamos entender que existe a primeira estação. E por isso eu me alegro no começo. A palavra gloriar aqui, talvez a tua Bíblia tenha essa tradução, vem do grego e significa alegrar-se. Por que Paulo se alegra nas tribulações? Se nós jogarmos essa frase no Facebook aleatório, as pessoas vão achar que nós estamos loucos. Quem que se alegra em sofrer, irmão? Um masoquista. Mas nós temos que entender o pensamento de cristão. Não é o sofrimento em si que me alegra, mas é o que ele produz. Anote aí. Por isso que Paulo, com homem maturidade, escrevendo aos Romanos, que era a capital do império, Paulo ainda não tinha plantado aquela igreja, quem plantou foi outra pessoa, ele não tinha nem visitado aquela igreja, a capital do império que tinha mais de 1 milhão de habitantes, Roma era a principal cidade. Ele começa dizendo, bagunçando o pensamento greco-romano, dizendo assim: irmãos, nós temos que se alegrar nas tribulações. Anote aí a frase do Instagram: antes de gloriar-se na glória de Deus, temos que nos gloriar no início do processo. E o início do processo é tribulação. Não faça o sinal da cruz. É isso mesmo que a Bíblia está dizendo. Tribulações. Nós não gostamos de tribulações, é ou não é? Ninguém se alegra. Mas se você entender a mensagem de hoje e o que ela desencadeia, nós vamos entender que o início do processo, para nós chegarmos aonde Deus quer, tem que ser as tribulações. Nós não gostamos de tribulações, irmãos, a ponto da nossa teologia ter mudado. Há 120 anos atrás não se falava na igreja sobre a igreja ser livre da grande tribulação. No Capacitando nós vamos ter Apocalipse. Eu vou talvez te decepcionar, porque aquele filme Deixados para Trás não é verdadeiro.
E a Bíblia deixa bem claro que terá uma grande tribulação antes de aparecer o nosso Senhor nas nuvens. Você pode ler isso lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 6 e 7. Paulo escrevendo a carta escatológica, ele diz assim, que Deus ia colocar em tribulação aqueles que estavam atribulando o povo de Deus. E que a segunda vinda do Senhor seria um alívio para a igreja, porque a igreja estaria sofrendo. 2 Tessalonicenses 1, o 6 e o 7. Nós passaremos, talvez não, se Jesus não voltar. Mateus 24, 21, você quer entender Apocalipse? Lá diz que haverá uma tribulação tão grande, como nunca houve desde o princípio do mundo, nem depois jamais haverá. Mas nós não gostamos do sofrimento, que nós tiramos o sofrimento do cristianismo. Mas eu quero aqui nessa noite dizer para você, que as tribulações, elas fazem parte do processo glorioso de Deus. Você vai começar a entender um pouquinho da tua vida. Quando o apóstolo Paulo diz, eu devo me alegrar na tribulação, ele está dizendo, entenda o que a tribulação produz. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos o que, Paulinho? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você gostando ou não gostando, Deus vai usar circunstâncias, pessoas, sentimentos, tribulações para gerar um bem em nós. E sabe qual que é o bem? Romanos 8, 29 explica: conformar eu e você na imagem de Cristo Jesus. Meus irmãos, o processo da fé prática tem um início. Por isso que o versículo 3, Paulo diz assim: eu me glorio nas tribulações. Por quê? Porque esse start, ele vai desencadear lá no final. E Deus nunca começa uma obra e deixa sem terminar, irmão. Já quero te dar uma boa notícia. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou, quando você entra no verticulado de Deus, só de você ter entrado, se você está na estação tribulação, pode ficar certo que você vai chegar no final. Mas tem que aguentar. Nós temos que entender os 4 P's. Coloca aí, 4 P's. Quero aqui continuar a pregação do pastor Zé Carlos, do Johnny. Existem 4 P's, anote aí. Quem anda em princípios, primeiro P, princípios, entende o propósito, segundo P, sabe que os problemas, terceiro P, faz parte do processo, quarto P. Princípio, propósito, problemas e processo. E o poeta Mano Brown dizia que o barato é louco e o processo é lento. Irmão, você tem que ter inteligência. Hoje tem um monte de gente pagando para coaching. Se você quiser pagar para mim, nós vamos 1 hora conversa ali, eu resolvo a tua vida. Irmãos, tem que ter inteligência. A Bíblia já ensinou para nós que problema não é problema, problema é oportunidade. Anote aí. Quando eu entendo, eu ando em princípios, é isso que eu quero pregar. Na tribulação, ande em princípio. Entenda o propósito, aí você vai entender que os problemas, eles fazem parte do processo. O problema não é o problema. O pastor pregou aqui com maestria, que eles estavam enxergando o problema, mas não estavam entendendo que os sacerdotes, que era a causa do problema, na verdade era bênção, porque eles estavam ajudando o propósito. Por isso que quando Judas vem para Jesus, e dá um beijo no rosto dele, Jesus fala, você é meu amigo. E Jesus não era falso. Ele estava dizendo assim, ó, o que você está fazendo é mal. Você é pilantra, mas você está me ajudando a cumprir o propósito do Pai, que é para ir para a cruz. Agora Pedrão, que ia com todo carinho, com toda amizade, dizia, Senhor, o Senhor não vai para a cruz, eu vou fazer um baixo-assinado, eu vou criar uma PEC, eu vou fazer alguma coisa lá em Brasília, lá em Jerusalém. Ele falava, Satanás, você arreda, porque você atrapalha e não cogita dos propósitos do meu Pai. Coloque aí, meu irmão, tribulação é você entender, ter inteligência, que eu não vejo mais problemas, eu vejo oportunidade. Todas as coisas cooperam. TH, falaram mal de você, alguma coisa Deus quer ministrar no meu coração. Porque quando só ficam te elogiando, você pode, ó. Então o Senhor sabe como furar nossa bexiga. Sabe o que Ele faz? Tribulações, aflições, angústias, problemas. Foi assim, irmão, que os homens da Bíblia venceram. Eles não viram problemas.
nas tribulações, nas angústias, eles viram oportunidades. Lembra do menininho Davi? Quando ele vai levar a marmita para os irmãos, poderia estar reclamando de levar a marmita, mas ele vai com o coração alegre, deixa as ovelhinhas cuidadas, o personal ovelha, e aí ele vai. E quando ele chega lá, ele vê um gigante, todo mundo estava batendo as pernas. E aí ele fala assim: quem é esse circunciso? Ele viu uma oportunidade. Lembra de Pedro? Não sei quem que pregou esses dias, tanta pregação que... Mas quando Pedro andou sobre as águas, todo mundo estava vendo fantasma. Mas Pedrão falou: é você, Senhor? Ele criou uma oportunidade. Aí tem gente que fala assim: mas ele afundou. Quem já deu 4 passos, 5 passos sobre a água pode falar mal de Pedro. Se você nunca deu, irmão, a não ser na poça, não fale de Pedro, porque ele falou: se é o Senhor manda, ele falou: vem. E o Pedrão foi, sem jet ski, sem nada. Uma oportunidade. Todos os homens da Bíblia, lembra de Josué e Caleb, foi pregado aqui. Todo mundo viu o gigante, todo mundo, eles não conseguiram enxergar. Eles viram mais os problemas do que o fruto que era bom. Mas teve 2 homens que falaram: eia, subamos e possuamos. Meus irmãos, Deus quer mudar a nossa cabeça. O primeiro estágio é tribulações, mas elas fazem parte. Por isso que o apóstolo Paulo, ele não se alegra na perseverança, ele não se alegra na experiência, ele não se alegra na esperança, porque isso é consequência. Ele diz assim: eu me alegro nas tribulações. Será que nessa noite você pode sair daqui dizendo: Senhor, muito obrigado. Os 4 estágios da fé. Por que eu escolhi a palavra estágio? Eu fiquei na dúvida: será que eu dou o nome estações? Será que eu dou o nome ciclos? E por que eu escolhi a palavra estágio? A palavra estágio, quem aqui já fez faculdade, é um período prático. É um período onde você começa a sair da teoria e você vai praticar aquilo que você aprendeu. E assim é a nossa fé. Chega uma hora, irmãos, que não dá mais para você falar o que você aprendeu no seminário Rogate. Não dá mais para você andar pela fé do Billy Graham, pela fé do teu pastor. Chega uma hora que o próprio Deus, como um pai, vai pegar você e dizer: filho, vamos para o estágio? Ele te coloca num período prático. Estágio, eu fui ver algumas definições no Google, está escrito lá: aprendizado pelo exercício. É uma fé que sabe porque passou por aquilo. Estágio significa preparatório prático, atividade temporária que visa o aperfeiçoamento. Etapa, fase, período, ciclo. Os 4 estágios da fé, nós entendemos que é temporal, mas é o que nos aperfeiçoa para a gente viver o propósito eterno. Isso aqui, meu irmão, é uma grande matrix. Nós estamos nos preparando para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é eterno. O nosso Pai vai colocar a gente dentro do verticulado dele. Ele vai dizer: vamos, filho, mas fique tranquilo, eu sou o motorista. Eu estou com você todos os dias. E o primeiro estágio, a primeira estação não é muito boa, se chama tribulações. Então anote aí: próxima parada, estação tribulação. A palavra tribulação aqui no grego, eu gosto muito de ver o original das palavras. Não que a Bíblia foi distorcida, mas quando você vai para o original da palavra, você entende um pouquinho melhor o que Deus quer dizer. E aqui a palavra no grego, eu não sei falar grego, nem vou falar, mas a palavra é a origem da palavra pressão. Pressionar. E é exatamente isso que Paulo está dizendo, que Deus vai nos colocar numa prensa. E olha que o versículo 3 diz no plural: tribulações. Olhe para a pessoa do teu lado, diga assim: tribulações. Olhe para outra, diga: tribulações. Está no plural. A única certeza que nós temos como crente é que uma fé genuína vai nos levar a passar por muitas tribulações. O Pai vai pegar essa fé que está dentro de você e vai te colocar em tribulações para você ter o teu estágio, a tua residência, a tua confiança exercitada. Salmos 37:5 que o Johnny pregou, ele falou as 2 pernas, você lembra? E nós temos que entender, irmãos, que entrega o teu caminho ao Senhor é a fé que faz você sair na corrida. Mas confiar no Senhor é quando você continua dando os passos
E aí você confia que o mais Ele fará. Salmo 34, 19. Anote. O crente vai passar por tribulações, pastor? Vai. Deus nunca enganou ninguém. Eu gosto de Deus, irmãos. Ele nunca enganou. Talvez algum pregador já te enganou, mas Deus não. Salmo 34, 19. Olha o que diz o texto. Algumas aflições. Sim? Não. Faz assim, ó. Faz com as duas mãozinhas. Muitas aflições. Muitas são as aflições do justo. Mas de todas elas o Senhor o livra. Você quer ter experiência? Nós vamos falar dela semana que vem. Você quer ver Deus? Tem que sair para o começo, tem que ter aflição. O Senhor não livra quem está numa rede tomando água de coco. Muitas aflições. Sabe quem escreveu o Salmo 34? O mesmo que o Johnny pregou semana passada. Um homem chamado Davi. Eu amo Davi. E sabe qual é o contexto do Salmo 34? Ele escreveu esse salmo quando ele estava numa caverna, se fingindo de louco. Diz que o cara, para ser louco, tem que rasgar dinheiro e comer aquilo que o gato enterra. É ou não é? Davi quase fez isso lá na caverna de Adulão. Sem plateia, sem público, sem store. E ele começa o salmo da vida dele, onde Saul impulsionando no Instagram, dizendo: procura-se Davi, eu mato esse cara, imagine. Mas eles começam o salmo dizendo: bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. E ele diz: muitas aflições. Davi não estava passando aflição porque ele tinha feito algo errado. Irmão, você tem que entender que quando Paulo fala tribulações aqui na Bíblia, ele está falando de uma prensa que Deus vai te colocar, não porque você pecou. O que Davi tinha feito? Nada. Davi tinha acabado de ser ungido rei. Davi tinha acabado de encontrar o propósito dele. E sempre quando você encontra o seu propósito, Deus vai te colocar no estágio. Ele falou: agora, meu filho, você vai ter que aprender que um rei tem que ser pressionado. Muitas aflições. Coloque aí tribulação de caneta vermelha. O que é tribulação, pastor? É porque eu dei mancada? Deixei a toalha molhada em cima da cama e a esposa está brava? Ele falou: ó, que tribulação. Não. Aflições. Tribulação são aflições pela justiça, não consequências de uma vida errada. Nós temos que definir isso. Hoje você tem que sair daqui entendendo que aflições, tribulações produz o quê? Qual que é o próximo estágio? Perseverança. Agora pecado, erro, mancada tem que produzir arrependimento. Ai, pastor, eu estou fraco, eu estou passando por um problema. Geralmente é porque você se meteu nesse problema. Porque quando Deus te mete no problema, você sai do problema mais forte. Então nós temos que olhar, irmãos, se nós estamos sofrendo. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Olha o que diz o apóstolo Paulo: agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos. Quem que se alegra no sofrimento, irmão? Só quem entende o propósito do sofrimento. Por quê? Porque agora eu cumpro na minha carne o que me resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Que quando eu e você passamos tribulações, aflições na carne, por amor do reino de Deus, nós estamos completando as aflições de Cristo. Deixa eu explicar isso. Não é que o sacrifício vicário de Jesus na cruz é insuficiente. Não. Todos os teólogos, Calvino, Agostinho, vão dizer que o que Paulo estava querendo dizer, que o legado de Cristo, como o Johnny pregou semana passada, não é as coisas que eu conquisto, é o que eu sofro por amor ao seu reino, trazendo no meu corpo sempre o morrer por causa de Cristo. Quando nós entendemos tribulações, nós estamos pegando o legado de Cristo, completando. Eu dou uma dica de um livro para você entender melhor esse assunto, anote aí. Editora Vida Nova, John Piper, completando as aflições de Cristo. Meu irmão, a teologia da prosperidade falou: pare de sofrer, mas o reino de Deus diz: sofra por um propósito. Sofra por um propósito. A primeira estação é tribulações. A Bíblia nunca mentiu para ninguém. Salmo 34 tem mais para nos ensinar. Davi estava numa caverna, não porque fez algo errado, mas porque encontrou o seu propósito.
Sempre quando você encontrar o seu propósito, se prepare. Salmo 34:6, joga na tela para nós. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Perseguições são sinônimos. Você quer entender a fé? Você quer viver não contando história dos outros? Deixa Deus te colocar na primeira estação. Você vai ficar aflito, você vai ter tribulações, mas você vai clamar. Tribulação gera clamor, clamor gera livramento. Pecado só gera lágrimas, você tem que gerar arrependimento. Essa noite discirna, meu irmão, o que você está passando é consequência de pecado ou é consequência da justiça de Deus? Tribulação, ela produz clamor. Você acessa nível de fé, e quando você clama, o Senhor te ouve. Primeiro estágio ninguém gosta de passar, mas nós teremos que passar. Jesus disse em João 16:33, ele chega para os seus discípulos e diz assim: estas coisas vos digo, para que vocês tenham paz em mim. Olha o que ele diz: paz em mim. Não é nas circunstâncias, não é na conta bancária, não é paz em si mesmo, não é paz nos outros, é paz em mim. O que você espera que Jesus vai falar depois? A gente espera que ele vai dizer: sempre vai dar tudo certo, tudo nesse mundo, e todos vão te amar. Você nunca vai sofrer, meu filho. Essas coisas digo para que você tenha paz em mim. Nenhuma ferpa vai entrar no teu dedo, nem mesmo engarrafamento na linha verde tu sofrerás, nem internet lenta deixarei você, nem voo da Gol atrasado. É isso que a gente pensa. Mas olha a próxima frase dele: isso devo, para que tenha paz em mim. No mundo tereis aflições, no plural. Não é aflição não, é aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Pastor, o que fazer na tribulação? Tenha bom ânimo. Ânimo. Você tem que ter bom ânimo. Confiar no que o Senhor falou. Ânimo é algo que nós temos que ter diante das aflições. Primeiro, bom ânimo. Ânimo, longânimo. A palavra longânimo não é só aquele cara que leva. Longânimo é como Josué e Caleb, melhor dizendo, que no final da sua vida o seu ânimo era o mesmo, porque ele confiava nas promessas do Senhor. Sabe, meu irmão, ânimo, longânimo, bom ânimo. Como? Confiando nele. Ele disse assim, ó: eu venci. Quando Jesus disse assim, eu venci, ele está dizendo: olha para mim. Olha para mim, cara. O que eu faço na tribulação? Olha para ele. No meio da tempestade, olha para ele. Ouve a voz dele como Pedro. O que eu faço na tribulação, pastor? Bom ânimo, vai passar. Você é inteligente, eu não vou me abater. O choro pode durar mas a alegria vem quando? Então por que você vai ficar se cortando na noite? Vai ficar se deprimindo, arrancando o cabelo? Vai estourar pipoca. Vai assistir a reprise do Bem Amigos. Vai ficar tranquilo, porque tem uma coisa: quando o sol nascer, a alegria vai chegar. Então ele está dizendo, no mundo, irmãos, isso eu já estou dizendo para que você relaxe. Tenha paz em mim, não é nas circunstâncias. No mundo tereis aflições. Primeiro, não deixe as aflições roubar o teu bom ânimo. Não deixe. Não deixe. Sabe por que Deus começou a igreja com Pedro, irmão? Pedro era um cara que não deixava nada abalar o ânimo dele. Muita gente critica Pedro. Lucas capítulo 5, você pode ler lá depois. Pedro tinha tentado pescar a noite inteira. E Deus é especialista em nos frustrar. Quem é pai de família aqui, é homem de verdade, nós vamos ensinar aqui no Churras Bem. O homem de verdade, ele não pode chegar em casa sem estar com o pão. Só que no caso de Pedro, ele era pescador, tinha que chegar com o peixe. E ele tentou a noite inteira. O pastor Zé Carlos até arrepiou nesses homens que eu nunca pesquei na minha vida. Um dia eu vou pescar um peixe, nem lambari. Eu só fui para o versículo que diz: será pescador de homens. Pulei eu. Mas pense para um pai de família. Tentou vender o dia inteiro, não deu certo. Pregou, uma vez aconteceu isso comigo. 14 dias pregando, sem ganhar uma oferta. Você chega em casa derrubado.
A esposa ia perguntar para Pedro: e aí, como foi a pescaria? Hoje é o quê? E ele estava ali, frustrado com ele mesmo, lavando as redes. Eu creio que naquele dia, Lucas capítulo 5, depois você lê em casa, o Senhor bateu um WhatsApp para todos os grupos de cardumes e falou assim: ó, hoje ninguém entra na rede de Pedro, que eu quero ensinar para ele. E aí quando o Pedro está lavando as redes, sabe o que é lavar a rede para um pescador, né? É que amanhã ele ia tentar de novo. Não é um hino, mas o Raul Seixas já disse: tente outra vez. Então se você deixar o ânimo cair, irmão, eu não presto, fui pregar e deu errado. Irmão, quantas vezes fui pregar e deu errado? Quantas coisas frustradas, mas eu nunca olhei para o meu desempenho, eu sempre olhava para as promessas do Senhor. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, olha para mim, eu venci o mundo. Aí o Senhor Jesus aparece como quem não quer nada e diz: aí Pedrão, tudo bom? Ele empresta o barco. Olha o que é um cara que tem bom ânimo. Barco aqui, instrumento de trabalho. Jesus prega, porque antes dos meus problemas está o propósito. Pessoas são convertidas e daí ele olha para Pedro e fala: Pedro, agora eu vou te abençoar, porque quando você serve o propósito te serve. Pedro estava frustrado, irmão, mas ele emprestou o barco dele. E aí o Senhor falou: joga a rede ali, ó, no mesmo lugar que ele tinha tentado a noite inteira. E Pedro levanta assim, mostra o cano e fala assim: ó, segundo a tua palavra. Ele vai e obedece. E vocês conhecem a história. A pesca maravilhosa. Por quê? Porque, irmão, nós temos que entender que nós temos que olhar para o Senhor, não para nós. Diante dos desafios que nos afligem. Quem é que passa coisas que te afligem? Ou eu estou pregando aqui para anjos, arcanjos, querubins, serafins. O Senhor está dizendo para nós: na tribulação tenha bom ânimo. Eu lembro quando o Senhor deu o desafio há 5 meses atrás de vir para cá. Eu não queria. Mas o Senhor dizia, como servo Josué, anote aí, depois leia, Josué capítulo 1. Quando o Senhor chama Josué, Ele fala 3 vezes para Josué. E você sabe que o judeu, quando fala 3 vezes, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Hoje o Senhor está dizendo para você: está passando tribulação por causa do reino? Está passando porque está fazendo certo? Porque não quer sonegar imposto? Porque não quer pecar? Porque quer viver uma vida direita? Porque quer andar certo? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus aprendeu a obediência não pelas coisas que ele conquistou, mas pelas coisas que ele sofreu. O que é tribulação? É você entender que as tribulações, os desafios que nos afligem, não vêm para nos parar, eles vêm para nos impulsionar. Sabe o que é impulsionamento do Instagram? Você aparecer. O Senhor está te afligindo para você aparecer. O Senhor está te matando para você ter vida. O primeiro estágio é tribulações. Salmos, capítulo 107, versículo 19. Olha que gostoso. Promessa de Deus para nós. Na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Deus o livrou de todas as suas tribulações. Tribulação, ela não é boa em si, mas ela é boa por causa do fruto que ela dá. E sabe o que ela dá? Perseverança, experiência e esperança. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Jesus falou: feliz é você. Quem quer ser feliz aqui? Jesus falou: feliz é você quando vos perseguirem. Mateus 5, 11 e 12. Vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra você, vão ter que falar mal de você, fake news, que você anda com uma vida tão correta, como Daniel no capítulo 6, que eles vão ter que criar a história. Não dói, irmãos, quando as pessoas falam uma coisa que você não é? Mas a Bíblia diz que feliz somos nós quando nós sofremos perseguições por causa da justiça do reino, porque grande é o nosso galardão na estação gloriosa dos céus. Assim foram os profetas do passado. Tribulação são sofrimentos, uma definição que Deus me deu, anote aí. Tribulação são sofrimentos internos e externos, que o justo passará por praticar a sua fé em Cristo, em um mundo infiel e descrente. Tribulação são coisas internas. Às vezes a esposa fala: o que você tem? Fala: não sei. Paulo dizia: além das batalhas aqui fora, pesava sobre mim aqui dentro o peso pela igreja.
O justo muitas vezes por fazer o certo, irmão, por não aceitar o pecado. No mundo infiel, você tem que entender uma coisa: nós sofreremos por amor a Cristo. Eu não sei que evangelho pregaram por aí, mas o apóstolo Paulo está dizendo: eu me alegro na tribulação. Primeira estação, primeiro estágio. Não são erros. Erros você se arrepende. Tribulação você celebra, porque você está no projeto de Deus. Qual é o grande cuidado que nós temos que ter na tribulação? Anote aí. Hashtag atenção. Nas tribulações, nós não podemos questionar a bondade e a soberania de Deus. Nós não podemos dizer: por que, Senhor? Por que só eu sofro? Nós temos que olhar para Deus e dizer: Deus, eu sei que o Senhor vive, e que no final o Senhor vai me esclarecer essa situação. Eu não sei por que eu estou passando, mas o Senhor sabe por que está fazendo eu passar. Nós temos que entender, irmãos, que se nós questionarmos a bondade de Deus, nós estamos um passo do ateísmo. Nós estamos um passo de se tornar um ateu cristão. Aquele que fala com a boca, que confia que Deus está no controle, mas que não celebra os processos que Deus te coloca. Você quer entender melhor esses processos? O grande apóstolo Paulo nos ensinou. Abra comigo em 2 Coríntios. Esse aqui eu tenho que ler. Quantos estão entendendo, digam amém. 2 Coríntios capítulo 4. Qual é a primeira questão? Tribulação. Seja bem-vindo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Quando você achar, diga achei. Quem não achou, diga capacitando. Só para você entender o contexto, olha aqui para mim. Sempre tem que falar do contexto. Paulo está dizendo que nós somos vaso de barro, mas que existe em nós uma excelência, um poder. E agora ele vai explicando como que esse poder é gerado. Vocês querem poder, quer experiência, quer ser usado por Deus, quer, sabe, ter uma fé viva. 2 Coríntios 4, 8. Em tudo somos o quê? Isso não é um hino muito gostoso de cantar. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. As pessoas vão olhar e vão dizer: meu Deus, como que você aguenta? Você fala: eu não sei, porque aqui dentro o Senhor coloca uma paz que excede o entendimento. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A primeira estação não é fácil, mas Deus vai te dar uma capacidade. Olha o versículo 10. O propósito da tribulação: trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Primeiro, você aguenta. Segundo, você morre. Terceiro, você vive a vida que Cristo tem para você. Aguenta firme. Fala em tudo: Senhor, eu não vou te questionar. Eu entendo que o Senhor me colocou nessa situação, e eu vou sair dela mais forte. E eu vou sair como? Vai matar o DHzinho e vai nascer o Cristo que há em mim. Mas não acabou aí não. Versículo 16, vai um pouquinho mais para baixo. 2 Coríntios 4, 16. Aleluia. Por isso, quando as pessoas perguntarem: por que você tem essa pele bonita? Por que vocês falam assim? Por isso não desfalecemos. Por que nós não caímos, irmãos? Mas ainda que o nosso homem exterior esteja se consumindo, a palavra aqui no original do grego é se corrompa. Ainda que aqui fora, meu irmão, tenha batalhas extraordinárias, cansaços. Por que não dá um burnout em nós? Por que nós não largamos tudo? O segredo está aqui, ó. Ainda que o homem exterior esteja se consumindo, o interior se renova dia após dia. A luta, mas há renovo. A batalha, mas há renovo. Água parada da dengue, o Senhor coloca um rio de águas vivas, vai renovando a nossa fé. Versículo 17, olha a perspectiva de Paulo. Porque nossa leve e momentânea, coloca aí, leve e momentânea, não é a leve sabor não ali, tá? Estamos aceitando o convite. Leve e momentânea
O que? Tribulação. Produz em nós cada vez mais o que? Em abundância, um eterno peso de glória. O que você vai colocar aí? Leve e momentânea, igual, peso eterno de glória. E olha as leves e momentâneas tribulação de Paulo. Não era porque o time dele perdeu de 4-1. Não era porque o pneu do carro estourou. Não era porque tem que pagar IPVA. As tribulações de Paulo era apanhar por causa de Cristo, era levar uma quarentena, era ser jogado de uma muralha, era perigo entre falsos irmãos, que essa daí é a mais perigosa. Era viajar, viver o evangelho sem ter uma mulher igual a Vive para beijar de noite. E uma hora ele reclama e fala: será que só eu não posso levar uma companheira? Tudo que Paulo estava sofrendo pelo reino, ele dizia assim: isso é leve, isso é momentâneo. Não porque era leve e momentâneo de verdade, era porque os olhos dele estavam no quê? No eterno peso de glória que aquilo ia dar. Ele já estava olhando a última estação. E a última estação, lembra quando chegava no terminal do Capão Raso? Última parada, terminal do Capão Raso. Todos devem desembarcar. Quando você chegar lá na linha final, o Senhor vai estar te esperando. Então Paulo estava dizendo assim, ó: essas leves, eu amo a primeira estação, porque só ela vai me levar para a última parada, onde todos vão ter que descer e ser coroados com o eterno peso de glória. Ele estava dizendo: tribulação, meu irmão, é grama. Eu quero a tonelada, o peso. A palavra glória do hebraico, por isso que Paulo faz essa brincadeira. A palavra glória é a palavra kabod, o peso da glória de Deus. Por isso que quando a glória de Deus veio, os sacerdotes não conseguiram ficar de pé. Ô meu irmão, eu não sei o que você está passando por amor a Cristo, ou está passando porque deu mancado. Hoje Deus vai te chamar ao arrependimento. Mas eu sei que quando você tem um propósito, a tribulação ela produz. Como passar bem pela tribulação, pastor? Não fique olhando o momento. Não olhe o momento. Não olhe o que os teus olhos veem. Fixe os teus olhos naquilo que é eterno, porque o momento passa. Lembra daquele corinho? A luta vem e passa, não desanime. Não desanime, a luta vem e passa. Agora a eternidade, ela é para sempre. Aquilo que Deus está formando em nós, aquilo que Deus vai nos usar para a sua glória, é para sempre. 2 Coríntios capítulo 1, vamos lá comigo. Quando eu não tiver o que pregar, prega a Bíblia que dá certo. Que falar de tribulação não é uma mensagem muito boa, mas ela produz em nós a fé que nós precisamos. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Joga na tela para mim. Tribulação é eu entender isso aqui, ó. 2 Coríntios 1, 7. Todos acharam? E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes do quê? Das aflições, assim sereis também porque não queremos, irmãos, que ignorei tem gente que está ignorando a tribulação, está falando: Deus, tira esse capeta daqui. Deus fala: não é capeta não. Ele vê o verticulado, ele fala lá, tribulação, fala: epa, não vou pegar esse bonde não. Você está chamando de diabo aquilo que é Deus, ou você não é dele. Porque eu não sofro na mão do capeta não, ele não tem essa autoridade. Eu só tenho um pai, que está, como diz os pentecostais antigos, ele está moldando o vaso. Se o vaso for meio cabeça dura, ele está quebrando o vaso. Mas porque depois ele vai encher de azeite, ele vai fazer... Olha o versículo 8. Irmãos, eu não quero que vocês ignorem as tribulações que sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneiras o quê? Amarrado, pastor, oprimidos, acima das nossas forças, de tal modo que até a vida desesperamos. Portanto, já em nós tínhamos a sentença de morte. Misericórdia, dia de finados ainda fala isso, Halloween, para que não confiássemos mas em quem? E ressuscita mortos. Sabe o que Paulo está dizendo, meu irmão? Que Deus coloca a gente na tribulação, dá aquele gelo,
O sofrimento santo é a única forma que Deus encontrou de matar o último euzinho que tem no Tiago, que confia no braço dele, que confia que ele pode. Aí eu falo, agora já era, eu já estou preparado para a morte, agora não tem mais jeito. Aí nós começamos a confiar em Deus, que é aquele Deus que chama até mortos e ressuscita. E olha o que diz o versículo 10: o qual nos deixou padecer, o qual nos livrou de tão horrível morte, e livrará aqueles que esperam também, ainda livrará. Por que o Senhor deixa eu sofrer, pastor? Eu sou pai. Qual pai que se vê o filho tropeçando já? Esse é o problema dessa geração. Os pais não deixam as crianças nem andar descalço mais. Fala que vai pegar isso, pegar aquilo. Vai nada, irmão. Ai, mas eu sou pai. Mas você não é o pai como o Pai do céu. O Pai não está nem aí para a tua vida, Ele está aí para o propósito. Então Ele vai deixar. Na verdade, Ele vai te colocar. Foi Ele que colocou Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Não foi o Satanás. Ai, o inimigo. Imagina se eles estivessem lá bravos. E eles não estavam na fornalha porque eles tinham feito coisa errada, mas porque eles não se prostraram. O Senhor quer te exibir para o mundo inteiro. Ele falou, vou colocar, mas fique tranquilo. Lembra quando o rei olhou e falou, opa, eu coloquei 3, mas tem ali um que eu apelidei do quarto homem, e ele estava lá com eles. É o Pai. Não foi o Satanás que colocou Daniel na cova dos leões. Foi o Pai. Não foi o diabo que colocou Jesus na cruz. Foi o Pai. Viva a tua vida. Você acha que foi quem? Se você é dele, ele vai te pegar e vai te colocar no verticulado. Próxima parada, tribulações. Sabe por quê? Porque ele não quer que você confie em você. Quando o Brau errou, quando ele dizia, eu só confio em mim, mais ninguém, você me entende? Eu não confio em mim, eu só confio em Deus. Então quando Deus te coloca, quando chega aquela notícia que estão falando mal, quando chega aquela notícia, quando aquela pessoa, pode ser Faraó, pode ser Judas, pode ser, mas ele pega e começa, Deus endurece o coração dele, para ele te pressionar, é porque Deus está te pressionando, te tribulando, para que de você, como aquela prensa de azeite, saia o teu melhor. É a Bíblia. A teologia da prosperidade falou, pare de sofrer. O reino diz, sofra com propósito. Paulo entende, 2 Coríntios, só anote aí, não vou ler, senão a gente fica até amanhã. Capítulo 8, 1 e 2. Paulo diz que a tribulação, ela existe para extrair de nós um bem. No caso deles, teve uma tribulação que gerou generosidade. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está te espremendo, porque Ele quer gerar em você um bem. Como Ele gerou 3J, conhece os 3J? Hoje é o dia dos memes, quem estiver tirando foto. Tem 3J na Bíblia, Jó, José e Jesus. Ai, Deus, me dá perseverança. A palavra perseverança, sinônimo, paciência de Jó. E meu irmão, para ter a perseverança de Jó, tem que passar a tribulação. Ai, que linda a história de Jó, daria uma minissérie. Mas na hora de passar, Jó passou tudo aquilo, não porque ele tinha dado mancada. Ele sofreu porque Deus queria fazer ele melhor. Deus só pisa na uva porque Ele quer fazer vinho. Deus só passa a cana ali, ó, tchum, tchum, porque Ele quer o caldo de cana. José, outro Zezinho, com J, acorda de manhã, faz uma apresentação linda no PowerPoint. O sol, a lua, olha os efeitos. Mas Deus não falou para ele o que ele ia passar. Tribulações. Começando dentro de casa. Ninguém sofre aqui dentro de casa, né? Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Mas só quem suporta tribulações dentro de casa, Deus vai poder dar à nação. Ele não foi preso porque tinha dólar na cueca, porque não pagou imposto. Ele foi preso porque ele não quis adulterar com uma mulher. Sabe, irmão, eu estou falando de tribulações. É você sofrer porque está fazendo certo. Hoje nós não queremos nem dar o dízimo, que acha que é muito viver com 90%. Como que eu vou viver com 90% nessa crise? Deus é um pai, o pai entende. Você não entendeu nada. O pai te entende, mas agora está na hora de você entender o teu pai. E o start do processo na vida do crente. Até Jesus.
E Deus não aliviou nem para Jesus. O autor Hebreus capítulo 5 vai dizer que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. C.S. Lewis, ele tinha uma frase muito linda, anote aí. Ele dizia: Deus sussurra, mas também grita, e o sofrimento é o megafone de Deus. Deus às vezes sussurra, aquela coisa gostosa, mas tem algumas áreas da nossa vida que Deus vai ter que gritar, e o sofrimento, ele é o megafone de Deus. Você quer ver se isso é verdade? Abra comigo 2 Timóteo. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei o que a tribulação gera em nós. Nós gostando ou não gostando, 2 Timóteo 3,10. Gostando ou não gostando, aceita que dói menos. 2 Timóteo 3,10. Quem quer ser como Paulo aí? Levanta a mão. Ai, Paulo é o cara. Eu também quero. E olha o que ele ensina no discípulo Timóteo, no discipulado, que Timóteo teve, que nós podemos ter através da epístola. 2 Timóteo 3,10. Quando você achar, diga achei. Tu, porém, tem observado a minha doutrina, o meu procedimento. Quem quer ter doutrina como Paulo tinha? Procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor e a próxima estação. Agora Paulo vai explicar para ele como que ele chegou lá. As minhas perseguições e aflições, a quais eu sofri em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições eu suportei, e de todas o Senhor me livrou. Meu irmão, Paulo não se tornou Paulo do dia para a noite. A primeira perseguiçãozinha dele, ele não ganhou barrinha de chocolate quando ele visitou a igreja de Jerusalém. Ele ganhou de 13 anos da igreja fazendo cara feia. Aí Paulo tinha tudo para empinar a carroça e dizer: eu vou ser um desigrejado. Não, ele ficou lá em Tarso, não sei o que fazendo. Meu irmão, sabe qual é o nosso problema? Como pai, como líderes, como autoridades, é querer livrar as pessoas do processo que Deus está colocando elas. É olhar para o irmão e o irmão chegar e dizer: não, meu irmão, você está fazendo certo, continua. Eu me glorio. Paulo estava dizendo: eu passei muita coisa e suportei, e de todas elas, versículo 12, e na verdade, será que era só Paulo? Que Paulo era um ser especial, Paulo era um predestinado, Paulo era a quarta pessoa da Trindade? Não, na verdade, todos, sabe o que significa a palavra todos aqui? Todos, os que querem viver piamente, piedosamente, fazendo certo em Cristo Jesus, vai acontecer o que com eles? Sofrerão, não tem nem engasga, né, irmão? Sofrerão perseguições. Hoje a pessoa não quer nem arrumar um trabalho que ganha menos para não faltar as coisas da igreja. Pastor, eu não posso passar nada. Deus me entende, Ele te entende. Só que agora eu quero dizer, você entende que quem quer viver certo nesse mundo injusto vai sofrer? Eu lembro que eu era novo, líder na igreja, e o pastor me levou na aba. Eu não lembro se era 2006, 2007, 2005, algum desses anos. O Senhor o sabe. Mas o irmão Yun, quem já leu aquele livro da editora Betânia, O Homem do Céu? Que é um chinês que padecia, e daí para não entregar aos irmãos, ele dizia: eu vim do céu. E ele veio, primeira vez no Brasil, e antes dele pregar, aquelas pastoradas, pegava o microfone, tirava uma oferta e falava: vamos orar pela perseguição lá na China, vamos orar onde já se viu, vamos orar, e Deus livra eles, livra. Quando ele pegou o microfone, aquele velhinho, ele falou assim: irmãos, eu agradeço as orações, mas eu queria dizer, não ore para que as perseguições acabem. Ore para que Deus continue dando força para a gente passar. Porque lá a gente decora o Novo Testamento em 6 meses. Porque nós não temos Bíblia igual a vocês. Lá, a pessoa para aceitar Jesus, ele foi começando a contar. E ele falou assim: nós temos medo de ficar igual vocês. Uma igreja
tem não sei quantos milhões, estava no auge do crescimento evangelístico, mas que a fé é rasa, não suporta nada. Todo mundo foi murchando assim, igual o Chaves. Assim. Porque, meu irmão, a única forma de Deus nos aperfeiçoar é dizendo: embarque comigo, não é no carrossel não. Embarque comigo na tribulação. Pastor, mas aquele irmão não aguentou. Aquele irmão passou tanta coisa que ele abandonou a igreja. Mentira. Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Uma pergunta. E ele responde: será a tribulação? Só coisa boa. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Meu irmão, tribulação não separa ninguém não, aproxima de Deus. O que separa é pecado. O que separa é quando eu tenho uma visão errada do meu Deus. É quando eu estou achando que Deus está ali para me servir. Agora, quando eu entendo, quem nos separará? E ele escreveu a carta aos Romanos, que tinha o Coliseu. Quem nos separará? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Ele diz: não, por amor de ti, não pelos meus erros, por amor de ti. Você está sofrendo por amor de Deus? Fomos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas, que coisas? Tribulações, angústias, aflições, perseguição, fome, nudez, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vai dar tudo certo. A gente pega, mais que vencedor não é para comprar carro, não é para comprar casa. Mais que vencedor não é para o teu time ser campeão. Mais que vencedor é para aguentar. O Senhor nos deu uma capacidade. Nós vamos sair no final dessa batalha com a coroa da vitória. Por isso que Paulo terminou a carreira dele dizendo assim: eu já estou preparado para pegar a coroa. Eu não quero pegar antes não. Eu não quero, meu galardão não é aqui. O meu galardão é na última estação. Não me roube esse privilégio. Mas tudo começa com tribulações. Meu irmão, vencedor não é adquirir bens ou ter vitórias, é saber o bem que as tribulações produzem em nós. Sabe que bem? Não deixar a gente se perder. Às vezes o cara chega no IDH porque, meu irmão, você não sabe o que eu passei. Você não sabe. Meu irmão, quem mata urso e leão no secreto, sabe, meu irmão, deixa Deus te colocar na moenda dele. Deixa Deus te aperfeiçoar. Porque a tribulação é a única chance que Deus tem de não deixar a gente se perder. E eu quero encerrar. Abra comigo em 2 Coríntios. Capítulo 12. Só estou pegando textos de Paulo para você entender a mente de Paulo, quando ele fala de tribulação. A teologia paulina da tribulação, do sofrimento do justo. 2 Coríntios 12, 7. Quando você achar, fica com o dedinho aí e olhe para mim de novo. Deus vai fazer tanta coisa em você, através de você, que a única forma que Ele tem de não deixar a gente se perder, se soberbecer, ai, cuidado com a soberba, é você aceitando a estação chamada tribulação. E foi isso que Ele fez com Paulinho. 2 Coríntios 12, 7, todos acharam? Olha o propósito das aflições. E para que eu não me exaltasse, não achasse que eu era o bom demais, pela excelência das revelações, Deus vai fazer tanto em você, que olha o que Deus vai fazer. Foi-me dado o quê? Um conselho? Um livro, como não se perder? Foi isso? Não. Foi-me dado um presentinho, um espinho na carne. Não sabemos o que é, mas ele define assim, a saber, o mensageiro de Satanás, para fazer uma coisinha que homem gosta, apanhar na cara, me esbofetear,
a fim de que eu não me exalte demais. Um pouquinho assim, a gente sempre dá uma exaltadinha. Aí Deus vem, tá. Versículo 8. Acerca da qual 3 vezes, igreja rogate, roguei ao Senhor. Não é que Paulo orou só 3 vezes, irmãos. Aqui quer dizer, numa linguagem judaica, que ele insistiu em oração. E aquilo não saía da vida dele. Ele falava, sai! Em nome de Jesus, sai! E um dia, eu orei 3 vezes para que se afastasse de mim. Tipo aquelas frases, quanto mais eu rezo, mais assombração. Deus fala, pô, mas quanto mais eu faço certo, mais tribulação Deus me coloca. É. Aí Deus falou com ele, porque olha aqui para mim, Deus sempre vai nos responder. Talvez não o que a gente quer. Mas Deus não deixa quem ora sem resposta, como a Cassiane canta. Versículo 9. E ele me disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, não é quando você é forte não, cara, mas é na tua fraqueza. Aí essa foi a resposta, e Paulo termina assim, por isso, de boa vontade, antes eu vou me gloriar nas minhas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, não é que sou, estou passando por tribulação, aí eu sou forte. Deus fez algo em mim que vai me levar mais para o propósito. Meu irmão, tribulação é o método de Deus para você não se perder em si mesmo. Anote isso, o homem é altamente propício a se embabacar, a se ensoberbecer, a se perder, mas Deus nos humilha para que o nosso coração não se exalte. E aí quando Deus humilha, Ele exalta. Porque Deus, estou passando, porque eu estou te quebrando, estou te moldando. Tribulações, vemos que somos fracos, incapazes, e só nos resta depender de Deus. Sabe o que é tribulações? Uma vez eu aprendi com o padre Fábio de Mello. Ele disse que muitas vezes nós não temos respostas. É ou não é? Quando você passa a tribulação, falta versículo. Aí vem, Deus está no controle, papapá, mas você fala, não era isso que eu queria ver na Bíblia. Mas quando falta respostas, nós apenas confiamos. E por que confiamos? Anote aí. Porque aprendemos a viver bem com as dúvidas. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, talvez eu não ouvi a voz de Deus audível. Talvez eu não ouvi. Mas eu tenho uma certeza. Qual é a certeza? Na tribulação, meu irmão, talvez você não ouça a voz de Deus audível, mas você pode ter a certeza que na tribulação Deus te ouviu. Não duvide, confie, aprenda a viver com as dúvidas. Diz assim, Senhor, eu sei só uma coisa, que o Senhor vive, e que no final, na última estação gloriosa, eu vou olhar para trás, como Jó olhou, e falar, agora eu sei porque que eu passei por aquelas bocadas, que antes eu te conhecia de ouvir falar. Não pare na tribulação, porque ela é só o começo. Olha uma pessoa do teu lado, diga, só o começo. Eu queria orar por você. Os 4 estágios da fé. Fique de pé no seu lugar. Se você está passando problemas, aflições, angústias, eu queria chamar aqui toda a liderança aqui no altar. Obrigado para o povo. Vamos lá, pode se espalhar. Eu queria que você fechasse seus olhos, você como igreja. Você tem passado por aflições nesses dias, tribulações, angústias, dores. Seja por pecado, Deus já falou com você, vem e se arrependa. Ou seja, porque você está fazendo certo. Porque você quer manter o casamento, porque Deus mandou. Você quer pregar o evangelho, você quer ofertar. Sabe, Deus falou com você, não é o DH. Por isso, irmão, eu tenho procurado ficar só na Bíblia. Para que a pessoa não fale, uau, pastor, que palavra. Fale, que Jesus. Que Jesus que falou comigo hoje.
Se você está passando um momento desse, a palavra para nós é só o começo. Por isso eu me alegro nas tribulações, porque depois dela vem a perseverança, próxima estação. Depois vem a experiência. Você vai provar Deus, e depois que você provar, você vai acessar uma esperança gloriosa, que não tem quem arranque de você. Mas agora, se você desistir na tribulação, não pense que é o diabo. O diabo não tem essa moral toda, não, irmãos. Até quando é o mensageiro de Satanás, ele é colocado ali para Deus, por Deus. Então eu queria que nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos, você que quer uma oração, você que quer recobrar o teu ânimo, você vai procurar aqui fazer uma fila em qualquer um desses irmãos. Não tem nenhum ungido especial aqui. E ele vai orar por você. E você, depois da oração, volte para o seu lugar com o teu ânimo recobrado no Senhor. Que não foi diferente com Jesus, não foi diferente com Paulo, não foi diferente com todos os homens de Deus, não vai ser diferente com nós. Deus está nos colocando no start, que vai nos levar ao glorioso propósito. Você que quer uma oração de recobrar o ânimo, de reanimar a sua fé, de renovar, sai do seu lugar, vem aqui. Nós vamos declarar que a nossa confiança está no Senhor. E obreiros, pode orar com fé. Se Deus der alguma palavra de conhecimento, alguma profecia, pode orar. Se for também pecado que você está passando, confesse aí, se arrependa. Você que está de boa, estenda sua mão para cá, adore. Vamos encher esse lugar com um ambiente de confiança. Se alegre em Deus. Meu Jesus maravilhoso és. Sai do seu lugar. Minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças para continuar. Você que não quer parar, dando a promessa em oração, declare: firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Receba força, pois os que choram consolo, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia e luz. Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças para continuar. Você que já recebeu a oração, volte para o seu lugar adorando e crendo. E meu Deus está no meu Deus está no meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia e luz. Pode continuar tocando. Pai, em nome de Jesus. Líderes, vê se tem alguém sem oração, pode orar. Pai, eu quero orar em nome de Jesus. Eu não sei, Pai, que essa pessoa já ouviu sobre o sofrimento, sobre os problemas,
Mas nessa noite, Pai, eu me esforcei em mostrar na Tua palavra que as tribulações, elas são o instrumento do Senhor, é o start para que nós possamos, Deus, aumentar a nossa fé, caminhar em glória, acessar a perseverança, a insistência, a experiência e chegar numa fé, Deus, aonde nada mais roube, nada nos separe do Teu amor. Eu oro, Deus, agora para que o Teu bálsamo passe. Se o diabo falou alguma mentira para essa pessoa nesse processo, eu quebro agora. Você não tem culpa. Se você está sofrendo por algum familiar, você não tem culpa das escolhas dele. Toda mentira do inferno cai por terra, porque há promessas de Deus sobre nós. Não deixe o diabo roubar o teu ânimo. Nós queremos declarar nessa noite, Pai, em o nome de Jesus, que todas as coisas, elas cooperam, elas vão operar em nós, ainda que o outro não mude, o Senhor está nos transformando. Ainda, Senhor Deus, que por fora haja leves e momentâneas tribulações, o Senhor está depositando em nós o peso da Tua glória. Pai, se há alguém que está sofrendo por erros, por pecados, mas nessa noite se arrepende, que o Senhor faça o que a Sua palavra diz, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel, é justo com Jesus, e o Senhor restaura, perdoa, dá uma nova chance para essa pessoa, que daqui para frente, Senhor, ele possa acertar, ela possa acertar, Senhor. Arranca a culpa, arranca esse passado, esse excesso de passado seja apagado, que ele veja mais um futuro glorioso que o Senhor tem. Como Jeremias diz, eu sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. Que nós possamos, Deus, nessa noite, sair daqui, olhando para o alto, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Nós estamos firmes, não em nós, mas nós estamos firmes na Sua palavra, nas Suas promessas. Levante suas mãos. E eu queria encerrar quando nós declaramos mais uma vez esse refrão. Podemos, Lu? Feche os teus olhos e declare como uma oração. Firme, ó Deus, está meu coração, Com toda a fé, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia pra Senhor. Mais uma vez. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão chore, para regar mas chore no lugar fé certo e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, Senhor. Acende a luz, pode aplaudir Jesus. Misericórdia, Senhor. Aleluia. Olha aqui para mim, irmão. Chore, não tenha vergonha de chorar, mas chore no lugar certo, porque a palavra de Deus diz que aquele que leva a preciosa semente chorando e andando. Então a palavra de Deus nesse primeiro estágio, não perca o próximo capítulo, é dizer para nós: não pare. Ah, pastor, mas estou chorando, estou fraco, e daí? Não pare, porque o próximo é a perseverança, e aquele que leva chorando, não tenha vergonha, mas chora no lugar certo. Para de chorar no Facebook, para de chorar para quem não pode resolver, chora aos pés da cruz de Deus. Eu não sei porquê, mas agora eu sei. O que você sabe? Eu sei que o meu Redentor vive, e que eu vou chegar no final, na última estação,
a esperança gloriosa. E nada mais vai me separar. Não, às vezes as pessoas olham para fora, DH, como é que você... Porque, irmão, você vai passando por esse ciclo e chega uma hora que ninguém consegue mais. Porque a experiência te leva a confiar mais em Deus. Você não conta a história dos outros, você conta as tuas histórias. Então, domingo que vem. Então, hoje o Senhor só queria passar um azeite e dizer assim: não tem nada errado, não. Você está sofrendo porque você está certo. Se você estivesse na trincheira, se estivesse no pecado, você ia estar... Mas você está no certo, você chora. Mas o Espírito Santo, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Que Deus abençoe você. Eu queria que você abraçasse 10 pessoas e dissesse para ela: não pare, é só o começo.